Olá, novo vídeo no nosso canal Comunicação é Tudo. Você é uma pessoa criativa? Você sabe como usar a criatividade no processo da comunicação? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Parece fácil, né, para algumas pessoas desenvolver um assunto, desenvolver um tema numa palestra, numa aula, numa exposição qualquer, e para algumas pessoas é um verdadeiro terror, é muito difícil. Por isso, mesmo que você já tenha alguma facilidade, mas se você também tiver alguma dificuldade, vai ser muito útil para que você possa, a partir dessa metodologia, facilitar o desenvolvimento de uma apresentação. E essa metodologia é baseada, inspirada em todo um trabalho de um instituto chamado ILACE, Instituto Latino-Americano de Criatividade e Estratégia. Foi assim um aficionado, principalmente por causa do meu amigo, que foi o criador do ILACE, falecido já, é o Leão de Carvalho, uma pessoa que dá saudades, deixou saudades, por ser uma pessoa tão culta, tão bom, tão uma pessoa assim generosa. E o Leão criou essa estrutura inspirado em estudos da Universidade de Buffalo, lá nos Estados Unidos, e trouxe para o Brasil, fazendo assim, ajudando milhares e milhares de pessoas no desenvolvimento da sua habilidade de criatividade. Que parece que é difícil, mas todos nós temos lá um lado criativo. Algumas pessoas com maior, outras com menor facilidade. Mas todos nós podemos desenvolver estratégias, metodologias para sermos mais criativos. Bom, então como é que funciona basicamente esse processo? A partir de uma sigla, que tem a ver com, primeiro, a fase do desafio, depois entra a sigla, que é a definição do objetivo. Pense lá na sua apresentação qual é o objetivo. E depois tem o off-pista, depois vem os fatos, depois o problema, depois do problema vem as ideias, depois a solução e o A final, que é a ação. Então, a partir dessas letrinhas, que tem a ver com toda essa estrutura, é que eu vou falar um pouquinho com você. É claro que não estou falando aqui sobre a forma da comunicação, considerando voz, considerando corpo, considerando assim todo um vocabulário, gramática. Não estamos tratando disso agora. O que se trata aqui é a estruturação, é a roteirização, é a preparação do conteúdo. Partindo também do pressuposto que você já sabe qual é o público-alvo, de quanto tempo você tem para fazer a sua apresentação, qual é o tema. Então é a clareza do objetivo. Seu desafio pode ser, por exemplo, fazer uma apresentação em público, dar uma aula, fazer uma palestra, apresentar um projeto diante do board da empresa, quer seja lá numa reunião com seus colaboradores, você incentivá-los, motivá-los, inspirá-los a fazer um trabalho com excelente padrão de qualidade, no tempo previsto, pode ser em liderança. Então, são as mais variadas situações, os mais variados desafios que surgem para um profissional atual. Aí então, vem o objetivo. Você tem clareza, vamos pensar como exemplo que você tem o objetivo de fazer uma palestra para apresentar um projeto diante da diretoria da empresa para aprovação de um trabalho que você queira fazer, implementar lá no seu departamento. Vamos imaginar que seja isso. Então tá, o objetivo então é vender, você vai analisar, se é vender, talvez vai ter que vender uma ideia, conscientizar a diretoria da importância dessa decisão, como isso vai trazer de benefício para a empresa, economia, algum tipo de benefício. Também para facilitar que tomem a decisão certa, no tempo certo, no valor que você está programando, que já fez estudos para isso. E também pode ser que o seu objetivo seja até outros, tais como atender bem a um cliente, reforçar a imagem, reforçar o nome. É importante você ter clareza do seu objetivo. Tendo o objetivo claro, aí vem a dimensão de realidade. Nós vamos estudar isso na fase dos fatos, ou seja, quais os fatos positivos, favoráveis, quais os fatos negativos que impedem que você atinja o objetivo. Como fatos, por exemplo, pode ser que você tenha uma diretoria que topa as ideias boas, que eles investem, que não tem tantas dificuldades para criar novas ideias e trabalhar a imagem da empresa, são pessoas focadas nos objetivos. Desde que você as convençam, são pessoas que vão te apoiar. Ou pode ser que seja o contrário. Pessoas que não aceitam novas ideias, são muito resistentes, são muito tradicionais, são pessoas com a cabeça, uma mentalidade um pouco retrógrada ou fechada. Enfim, é a situação de realidade. Na sequência vem a definição do problema. Muito bem. Qual o problema, considerando os fatos, que me impede de atingir o objetivo para que esse desafio seja atendido? E nessa fase de problema, você vai começar a questionar o que me impede ou de que maneiras eu posso encontrar saídas, soluções
E claro, você está levantando ainda uma fase de problemas, porque vem a outra fase, que é a definição ou o levantamento das ideias. Feitos com brainstorming, ou seja, aquela relação de ideias que vão surgindo, e não parta para a primeira ideia, porque uma ideia pode surgir outras, gerar outras, e assim você vai ter uma quantidade muito grande de ideias para você escolher aquelas ideias que são as mais interessantes. Puxa, não tinha pensado nisso, mas o brainstorming ajuda você a ampliar a sua percepção e a sua visão. E assim vai encontrar a melhor ou as melhores alternativas para que esse problema seja solucionado. Depois das ideias vem a fase da solução, que é você escolher aquela ou aquelas ideias que você julga que vão resolver o seu problema e partir para a ação, implementá-las, que vem a fase então da ação. Uma informação genérica em relação a tudo isso. Antes de cada fase, vem assim a ideia da fase divergente, ou seja, se eu estou pensando no desafio, qual é o meu desafio? Eu faço uma fase divergente, ou seja, todas as ideias relacionadas ao desafio. Depois eu vou fechando numa fase convergente, eliminando aquelas informações menos importantes e preservando aquelas essenciais. E assim, em cada fase. Qual é a fase, por exemplo, do objetivo? Eu tenho vários objetivos, mas eu tenho que ter clareza do objetivo. Saber exatamente o que eu quero, onde eu quero chegar. Aí eu faço uma fase divergente, novamente a fase convergente. Depois vem os fatos. Todos os fatos, eu posso elencar muitos fatos, alguns até desinteressantes, menos importantes, eu vou eliminá-los e preservar aqueles fatos de fato que têm significado, que têm um sentido, que vão impedir ou vão facilitar a que as decisões sejam tomadas de forma adequada. E assim vai. Em cada uma das fases tem a fase divergente e a fase convergente. Eu sei que no primeiro momento parece complicado, como tudo na vida, quando a gente tem um primeiro contato, parece muito difícil. Mas como fica fácil depois que você estabelece uma estrutura, que você treina, pratica, é como um storytelling, é como um trabalho de comunicação violenta, como aprender técnicas de apresentação em público. E faz a primeira experiência, testa, funcionou, daí a pouco você sai brilhando. Ou seja, mostrando todo o seu potencial e conseguindo os resultados que a comunicação pode proporcionar a uma pessoa. Que é você fazer valer de fato o seu real potencial. E essa estrutura criativa, que vem do ILACE, eu penso que vai ser muito útil se você entender, procurar saber mais a respeito e praticar. Tenho certeza que vai ser mais uma ferramenta muito útil para o seu sucesso pessoal e também na sua vida profissional. Fico um abraço e até o nosso próximo vídeo. Mas não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e, por que não, deixe aqui o seu like para que outras pessoas possam conhecer também esse trabalho. Até o nosso próximo vídeo.